Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quando passamos a ler o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Entendemos com isso que este texto, especificamente, contém três ricas promessas. A promessa aos que ouvem o Senhor, aos que passam a entender o Senhor e acreditam neste Senhor, recebem de Jesus Cristo três ricas promessas. Falar de promessas do Senhor Jesus em tempos de crise, de desespero, de horrores, é como derramar bálsamo sobre a cabeça destes que sofrem, destes que talvez estejam sem esperança. Porque as promessas de Cristo geram esperança. As promessas de Cristo, elas, sólidas como são, é a garantia que por sua morte, a morte na cruz, existe uma manhã de Deus à nossa vida. Então, querido ouvinte, aos que ouvem e creem, como lemos no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, entendemos com isto que estes indivíduos, estas pessoas, em primeiro lugar, têm a promessa de Cristo de que há para eles uma vida eterna. Notem, viver por viver, todos viverão. Após a morte, todos viverão. A Bíblia deixa isto bem claro. Não existe, definido pela teologia, visto dentro da palavra de Deus, uma ideia nesta palavra de que quem morre e não tem a Cristo não viverá mais. Será desfeito o seu espírito. Não. Ele continuará vivo. Porém, aqueles que vivem em Cristo Jesus, aqueles que ouvem e creem no Deus que enviou este Jesus, eles têm essa promessa de não apenas viverem, mas viverem com a garantia de uma eternidade feliz, de uma eternidade com Deus, de uma comunhão plena com este Deus e vivendo não apenas para Ele, mas com Ele em toda a sua eternidade a partir da entrada dos céus. Que, aliás, esta promessa é feita no hoje. Tem a vida eterna. Não é algo que eu tenha que fazer ainda para possuir esta vida. Eu tenho, você tem este direito porque ouve e crê naquele que enviou Jesus Cristo. Cristo promete com isto esta eternidade de paz e gozo. A paz que antes foi quebrada, agora passa a ser devolvida por Cristo Jesus. A eternidade significa viver, bem redundante assim, viver eternamente em paz e gozo com o Senhor. É importante entender que esta vida prometida pelo Senhor, ela garante, por isto, uma morada celestial para todo aquele que ouve e crê. É uma promessa. É uma rica promessa. Viver eternamente com o Senhor. Mas uma segunda promessa que encontramos neste texto, no Evangelho de João 5, do versículo 24, é que aqueles que ouvem e creem, diz Jesus Cristo, Ele promete
que eles não entrarão mais em juízo. A humanidade que pecou na pessoa dos primeiros nossos pais, Adão e Eva, e carregar agora para todo um sempre o peso desta condenação, esta humanidade tem a garantia prometida pelo Senhor de que não entrarão mais em juízo. Não, esta humanidade não podia ficar por conta própria, através das obras, através de cultos, seja qual for a ação, a atitude humana. Nós não temos esta capacidade de escolher Deus e ter, a partir desta escolha, nas nossas ações, um direito aos céus, um perdão do nosso pecado. Não. Mas Cristo garante este perdão quando diz que não entrará mais em juízo aqueles que ouvem e creem naquele que o enviou. É certo que o pecado, como mal que corrói a alma, quando Cristo diz que ele não entrará mais em juízo, este pecado que corrói a alma é desfeito na vida do homem, é desfeito na vida da mulher. O pecado que é força destruidora sobre as relações, e em especial falamos da relação com Deus, este pecado está desfeito na pessoa de Jesus Cristo. Não entra mais em juízo. É isso que ele quer dizer. O pecado impositor, a morte, deixa de ter valor, deixa de ter poder. Não mais tem o poder de conduzir o homem à morte em sua relação com Deus, a morte eterna. Cristo promete que ouvir e acreditar sara a ferida espiritual do homem que teve a sua relação com Deus quebrada. Cristo garante que não há mais juízo. O homem e a mulher que ouve crer neste que o enviou, ele passa a ser liberto da condenação. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. E uma terceira promessa, rica promessa, que encontramos neste texto do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, é que aqueles que ouvem e creem, eles passam da morte para a vida. Percebam, queridos irmãos, queridos ouvintes, passou da morte para a vida, passou. Não existe mais nenhuma possibilidade de que este homem e esta mulher, por alguma razão, seja impedido de viver eternamente com o Senhor. Já passamos. É a promessa. Nada mais nos impedirá de desfrutar os céus, em sua glória, em sua beleza, de gozar da eternidade com Deus. A promessa de Cristo é que a morte daqueles que ouvem e creem, ela foi tragada, ela foi vencida, ela foi interrompida. Ainda que eu venha morrer fisicamente, é natural, isto é carne, mas o meu espírito, a minha alma, na minha relação com Deus, viverá eternamente com Deus, e não em sofrimento, mas em felicidade plena como estado de vida. A promessa de Cristo, com este texto, quando diz que nós passamos da morte para a vida porque ouvimos e acreditamos, é de que o sangue dele é o carimbo, é a tinta no carimbo que sela a vida do homem e da mulher para viver eternamente com Deus. É a garantia. O sangue de Cristo aspergido, derramado lá na cruz de Calvário. É esta tinta que sela o homem e a mulher para viver eternamente, como selo de garantia de que este homem e esta mulher viverá eternamente. Finalmente, esta promessa de Cristo é que no lugar da sua morte, é a garantia de que no lugar da tua, da minha, da nossa morte, ele morreu para justamente que tivéssemos vida e vida em abundância.
não uma vida qualquer, mas uma vida abundante. É promessa do Senhor a mim e a você, que ouvimos e cremos na sua mensagem, na sua missão, na sua obra da cruz do Calvário. Por isto, querido ouvinte, querido irmão, querido amigo, querida irmã, querida amiga, escute o que a palavra diz, creia no que a palavra diz e garanta definitivamente a sua entrada nos céus, mas não apenas isso, a sua eternidade de vida com o Senhor nos céus. Que Deus te abençoe. Esta é a minha oração. Este é o meu desejo. Tenhas no Senhor a vida eterna, porque esta é a promessa dele para você e para mim. Deus te abençoe. Amém.